Aí agora, vamos só aproveitar aqui para eu já falar então com vocês da posição do vértice em relação ao eixo Y. O que vai acontecer é o seguinte, eu vou trazer essa explicação e depois eu vou trazer uma outra que você vai entender que vai simplificar bem a sua vida. Mas o que a gente tem como regra é o seguinte, se o b da função for igual a zero, o vértice obrigatoriamente vai ter que estar sobre o eixo Y. Então aqui são regras, ok? Se b for igual a zero, o vértice vai ter que estar sobre o eixo Y. Então, qualquer função de segundo grau que eu te apresente e tenha b igual a zero, você vai perceber que a mudança de crescimento ou decrescimento dela vai estar lá no eixo Y. E aí vai coincidir, inclusive, com o valor máximo ou com o valor mínimo, tá bom? Se A e B tiverem valores contrários, se A e B tiverem sinais contrários, o vértice vai cair à direita do eixo Y. Se A e B tiverem sinais iguais, o vértice vai estar à esquerda do eixo Y. Brunão, traduz, me dá exemplo. Vamos lá. Olha para cá. Olha para cá. Olha para o eixo Y. Olhou para o eixo Y? Olhei, Brunão. Fala para mim o vértice. O vértice em relação ao eixo Y, ele está à direita ou ele está à esquerda? Você tem que tomar cuidado. Por quê? O meu referencial é o eixo Y. Seria correto você dizer para mim, olha o que eu vou te falar. Não, o eixo Y está à esquerda do vértice. Está correto. O eixo Y está à esquerda do vértice, porque aí eu dei o vértice como a minha referência. Então, o meu eixo Y está à esquerda dele, mas eu preciso que você fique atento que a minha referência é o eixo Y. Então, observe. Tenho ali meu eixo Y e o meu vértice caiu o quê? À direita ou à esquerda do meu eixo Y? Ah, o vértice caiu à direita. Então, quando o vértice cai à direita, você tem como regra que A e B têm que ter sinais contrários. Como de fato você percebe aqui em cima, certo? Ó, o meu A é positivo, o meu B é negativo. Como eu tenho A e B com sinais opostos, sempre que eu tiver, qualquer que seja a função, segundo grau, né? Sempre que eu tiver A e B com sinais contrários, o vértice tem que estar à direita do gráfico. O vértice tem que estar à direita de Y. Pode estar para cima. Quando eu falo estar para cima, é assim, por exemplo, ó, né? O vértice pode estar aqui em cima. A parábola pode estar tocando, ó, num ponto só do eixo Y, mas enfim. O vértice, se A e B tiverem sinais contrários, o vértice tem que estar à direita do eixo Y. Se, aí aqui, por exemplo, se eu fizesse uma situação como essa, ó, tem aqui meu eixo Y, e aí assim eu faço meu gráfico. Agora daqui, olha a quantidade de coisa que a gente já tem condição de revisar, né? Daqui a pouco a gente vai aproveitar isso aqui. Mas, ó, se eu fiz um gráfico como esse, onde que está o vértice? Quem que é o vértice? Ah, o vértice é o meu ponto que faz a mudança do crescimento para o decrescimento. Perfeito. Então, o meu vértice está onde? Ó? Aqui está o meu vértice. O meu vértice caiu o que em relação ao eixo Y? O meu vértice está à esquerda. Sempre que o meu vértice está à esquerda, A e B tem que ter sinais iguais. A e B tem que ter sinais iguais. Qual que é o sinal do A? Ah, Bruno, fala sério, você me mostrou só um gráfico, eu não tenho como saber o sinal do A. Claro que tem. A concavidade não está virada para cima, então o seu A tem que ser o quê? Maior do que zero. O seu vértice não está à esquerda, então A e B tem que ter sinais iguais. Se o A eu sei que é positivo, o B também teria que ser o quê? O B também teria que ser positivo. E aproveitando aqui já de uma vez, porque você tem condição de falar para mim, qual que é o sinal? Não estou falando de valor, estou falando só de sinal. Qual que é o sinal do C? C, peraí, Bruno, peraí que está confundindo. Calma que eu te ajudo. Porque é para isso mesmo. Eu sei que vai começar a dar aquela embolada e eu estou aqui para desembolar. O C, lembra que é bônus, é trunfo, é presente que você ganha na hora da prova. O C é o ponto de interseção da parábola com o eixo Y. Onde que a parábola está esbarrando ali, está encostando no eixo Y? Está esbarrando aqui, Bruno, ó, num ponto que é positivo. Pronto, então o C é maior do que zero. Aí você vai ter questão de prova que vai te questionar o seguinte. Essa parábola pode ser representada por essa expressão, x ao quadrado menos 2x mais 10? Você já sabe que não. Ah, por que não? Se não tem nenhum ponto aqui e tal. Eu já sei que não, sabe por quê? Porque se esse vértice caiu à esquerda, se cai à esquerda, A e B tem que ter sinais iguais. A aqui é positivo, B aqui é negativo. Então, com certeza,
esse desenho não foi modelado por essa expressão algébrica. Por quê? A e B aqui teriam sinais diferentes. A e B com sinais diferentes, eu teria que ter meu vértice caindo à direita. Só que, isso aqui é uma maneira. Agora eu vou simplificar a sua vida para você saber a questão do sinal do B, tá bom? É porque isso aqui eu tenho que deixar registrado de maneira um pouco mais formal. B igual a zero, vértice sobre o eixo Y. A e B com sinais contrários. A e B com sinais contrários, o vértice cai à direita de Y. A e B com sinais iguais, à esquerda de Y. São essas três situações que eu posso ter. Ou o vértice cai à esquerda de Y, se o vértice cair para o lado de cá, cair para a esquerda, A e B tem que ter sinais iguais. Se cair sobre o eixo Y, você sabe que o B tem que ser igual a zero. E se cair à direita do eixo Y, obrigatoriamente, A e B tem que ter sinais contrários. Agora, um caminho bem mais simples, que te ajuda, né? Um caminho bem mais simples para você saber se o B é positivo ou negativo é o seguinte. Para você saber se o B é positivo ou negativo, basta você perceber como que a parábola está cortando o eixo Y. Então você vai fazendo um movimento da parábola e verifica como que essa parábola corta o eixo Y. Se você tivesse aqui, por exemplo, ó, observando esse gráfico, o que está acontecendo? Ó, a parábola corta, vem descendo, e aí ela corta o eixo Y no movimento de queda, certo? Quando a parábola cortar o eixo Y no movimento de queda, é que o B é negativo. Você vai perceber que é o que acontece ali, certo? B vale menos 2. Então, sempre que a parábola esbarra no eixo Y, quando ela está caindo, o B é negativo. Se a parábola esbarrar no eixo Y num movimento que seja de subida, você vai ver que o B é positivo. Como assim, Bruno? Olha para cá. Se eu colocar uma coisa tipo isso aqui, ó. Aqui mesmo, ó. Tá vendo esse aqui? A gente viu que o B é maior do que zero, certo? Só que aí, o que, que você vai ter aqui, ó? Meu movimento é de queda. Beleza? Aí chegou aqui. Esse é o vértice. Ela não passou ainda pelo eixo Y. Agora ela passou pelo eixo Y. Quando ela corta o eixo Y, ela está o quê? Ela está subindo. Ela está subindo é porque o B era positivo, do jeito que a gente já tinha, de uma forma, né, de uma maneira mais formal, deixado avisado. Isso tem a ver com o fato de que o meu vértice caiu à esquerda, tem a ver com os sinais das raízes, perfeito? Aqui eu estou simplificando a fala porque tem toda uma análise que a gente faz para poder chegar àquele resultado. Mas é isso. Se o vértice caiu à esquerda, eu precisaria que A e B tivessem sinais iguais. Uma concavidade era virada para cima, era de se esperar então que o B também tivesse sinal positivo. E aí você confirma isso pelo que eu estou te falando. Cuidado só para não confundir a ideia do C. O C é onde a parábola toca o eixo Y. O B tem a ver com a maneira como a parábola corta o eixo Y, certo? Se ela corta o eixo Y subindo ou descendo. Então aqui, pô, Bruno, mas e nesse caso aqui? Nesse caso aqui, não entendi, professor. Aí está cortando no eixo Y como? Subindo ou descendo? Não, é porque aí o vértice está sobre o eixo Y. E aí quando o vértice está sobre o eixo Y, quando o vértice está sobre o eixo Y, a gente sabia que o B tinha que ser igual a quanto? O B tinha que ser igual a zero. Então, sinal de B, sinal de A e de C, de maneira geral, a gente percebe que a galera guarda fácil. Porque o A não te dá trabalho. O A tem a ver com a concavidade. Viu a parábola com a concavidade para cima? A positivo. Viu a parábola com a concavidade para baixo? A negativo. Então, o sinal do A não é problema. O sinal do C também não é problema em prova, porque eu já te falei que o sinal do C é bônus, é presente, porque o C é o ponto de interseção da parábola com o eixo Y. Agora, o sinal do B, a galera costuma dar uma travada. E aí agora a gente tem uma maneira ali mais técnica e um caminho mais simples, que é de simplesmente observar o seguinte. Se o vértice estiver sobre o eixo Y, acabou. O B tem que ser igual a zero. Se a parábola cortar o eixo Y subindo, o B é positivo. Se a parábola cortar o eixo Y descendo, o B é negativo. Perfeito? Então, se eu fizer aqui, ó, um desenho como esse, me ajuda. Me ajuda que agora eu vou passar o pente fino aqui, ó. Agora é sabatina, que é para ver se você está me entendendo mesmo. Vem cá, vou até trazer para cá, ó. Pronto. Primeira coisa, sinal do A dessa função, positivo ou negativo? Pensa rápido, fala para mim. Eu sei, eu peço para pensar rápido, aí dá aquela travada. Mas vamos lá.
Pensa rápido, sinal do A é positivo ou negativo? Beleza, Bruno. A é positivo. Isso. A positivo. Sinal do B da função. Ih, deixa eu só melhorar aqui um pouquinho meu desenho, que pode ser que ele dê dúvida na cabeça de vocês. Deixa eu fazer aqui, pronto. O desenho é esse, tá bom? Sinal do B da função, positivo ou negativo? Sinal do B da função, Bruno, B da função ele é positivo. Beleza, como que você justificou para mim? Ah, Bruno, eu vi ali como que a parábola estava cortando, né, o eixo Y. A parábola cortou aqui, ó, o eixo Y subindo, ó. A parábola cortou o eixo Y subindo. Então, B é maior do que zero. Isso, tá lindo, tá justificado, não tem que questionar. Ah, Bruno, mas eu justifiquei de maneira diferente. Para ver o sinal do B, eu fui naquela ideia do vértice. Eu vi que o vértice, Brunão, o vértice estava à esquerda, né, do eixo Y. Isso aí, o vértice estava à esquerda do eixo Y. Aí você falou para mim que sempre que o vértice caía à esquerda do eixo Y, que A e B teriam que ter sinais iguais. Então, como eu vi que o A era maior do que zero, o B também tinha que ser maior do que zero. Perfeito, tá lindo, tá justificado também. Fala para mim sobre o sinal do C. Ah, Brunão, o sinal do C é positivo. Por quê? Ah, porque a parábola está cortando... Não, não mistura as coisas, não. Como a parábola corta, tem a ver com o sinal do B. Onde a parábola corta, o eixo Y tem a ver com o sinal do C, certo? Então aqui, ó, o sinal do C tinha que ser o quê, gente? Tinha que ser negativo. Por quê? A parábola está cortando o eixo Y num ponto abaixo. Então, ó, o C é menor do que zero. Show de bola. Fala para mim sobre o sinal do discriminante. Como é que é, Bruno? Sinal do discriminante. Isso, se o discriminante dessa função que está aí é positivo, negativo ou nulo. Bruno, já esqueci. Discriminante tem a ver com quem? Tem a ver com as raízes, com o número de raízes. Essa função tem quantas raízes? Essa função de segundo grau teria quantas raízes? Duas raízes. Por quê? Porque ela tem dois pontos de interseção com o eixo X. As duas raízes dela são essa que está aqui e essa que está aqui. Se ela tem duas raízes, como que eu faço para resolver uma equação de segundo grau e encontrar dois estados diferentes? O discriminante dela tem que ser maior do que zero. Isso, então deixa anotado para mim. Ó. O discriminante dela é maior do que zero. Aí o cara pega e na sua prova fala assim, de acordo com o gráfico, podemos afirmar que b ao quadrado menos 4ac é maior do que zero. Aí você surta do outro lado, né? E você não sabe qual que é o sinal do B. Você sabe que o B é positivo. Sabe que o sinal do A é positivo. E você sabe, pô, Bruno, mas eu não sei quais são os valores, eu não sei se vai dar positivo ou negativo. Então ele traz a expressão do discriminante. É importante você saber a expressão. Tem coisa que não adianta você fugir, certo? Então ali, como tem duas raízes, o discriminante é maior do que zero. Discriminante, fórmula, b ao quadrado menos 4ac. b ao quadrado menos 4ac tem que ser maior do que zero. Fala para mim, qual que é o maior valor possível para x nessa função? Qual que é o maior valor possível que x vai assumir nessa função? Não faz sentido falar de maior valor possível de x. Se a função tem domínio real, x pode ser qualquer número. Não faz sentido você falar de maior valor de x numa função de segundo grau de domínio real. A não ser que eu limite o intervalo de x. Mas fora isso, não tem valor maior de x. Eu posso ter, numa função de segundo grau, de domínio real, valor máximo ou valor mínimo de y. A função que está aqui, ela tem um valor de máximo ou um valor de mínimo? Ela tem um valor de mínimo. Por quê? Esse cara, que eu não faço ideia de qual que é, esse cara que está aqui, ele é um referencial para mim. Olha. Se esse cara que está aqui fosse, por exemplo, menos 5, o que eu te garanto é que qualquer que fosse o valor que eu desse para x, a expressão que modela essa parábola jamais traria um resultado que fosse o quê? Menor do que menos 5. Então, a função tem ponto de máximo ou ponto de mínimo? Ela tem ponto de mínimo. Questionamento também que é sempre muito comum. Professor, eu achei que desse para saber o valor máximo do y nessa função. Tem como, nesse exercício, o cara me pedir um valor máximo para o y? Tem. Só que para ele te pedir um valor máximo para o y, ele tem que limitar a função. O que seria isso? Se eu falar o seguinte, olha, você vai estudar essa função desse cara que está aqui, ó, desse x até esse. Ah, tá. Então, se for desse x até esse, aí esse aqui, ó, esse aqui seria um valor máximo, certo? De y. Esse seria um valor, né? Se tivesse tido simetria ali, valores máximos de y. Então, questionamentos do tipo, Brunão, eu posso, numa questão de função de segundo grau com A,
com A positivo, com concavidade virada para cima, ele pode trazer para mim um pedido sobre máximo? Pode, desde que limite intervalos. E aí a gente pode ter bancas que vão trazer enunciados mais bem elaborados que vão limitar o intervalo. Mas, se eu não limitar domínio de X, aqui, se eu não limitar o domínio, né? Se eu não limitar o intervalo dos valores que vai pegar X, aquela função apresenta um valor o quê? Valor de mínimo. Máximo, se for domínio real, não tem como você saber o máximo. Por quê, gente? Porque essa parábola vai continuar crescendo aqui, ó. Ela vai continuar subindo. Se não tiver limitação no intervalo de X, não tem como ali eu descobrir um valor de máximo. Perfeito? Vamos mais uma. Vem cá. E aí, com isso eu vou revisando tudo. Não me xinga não, que é pro seu bem. Olha pra cá. Vou colocar isso aqui, ó. Imaginando que meu vértice esteja aqui. Perfeito? Fala pra mim, sinal do A, positivo ou negativo? Pensa rápido. Sinal do A, positivo ou negativo, positivo ou negativo? Brunão, A com sinal negativo. Perfeito. Por que o A tem que ter sinal negativo? A tem que ter sinal negativo por conta da concavidade. Onde que você enxergou o A aí, Brunão? O A tem a ver com a concavidade. Concavidade para baixo, A negativo. Essa função ela é crescente ou decrescente? Ah, essa função que daquela é decrescente porque o A é negativo. Não mistura as coisas. Não mistura as coisas. Essa função não é decrescente. Vamos lá. Movimento no gráfico. O movimento do gráfico é de até chegar ao x do vértice, crescimento. Passou do x do vértice, decrescimento. Se é parábola de domínio real, ela vai ter simetria. O que ela tiver de crescimento, ela vai ter de decrescimento. E vice-versa. Perfeito? Então aqui, nada de falar para mim que é uma função do segundo grau decrescente. Me ajuda, hein? O A é negativo. E o sinal do B? Tem condição de falar para mim? Qual que é o sinal do B? O B vai ser positivo ou negativo? O B tem a ver com a forma como a parábola está cortando o eixo Y. O B está cortando o eixo Y subindo. Então aqui, desculpa, a parábola, na verdade, né? O B não, né? A parábola está cortando o eixo Y subindo. Então, se a parábola corta o eixo Y subindo, o B é maior do que zero. Ah, professor, eu arrumei outro jeito de justificar. Perfeito. Como que você justificou? Justifiquei o seguinte, eu observei que o vértice estava à direita do eixo Y. Mirei no Y, vi que o vértice caiu à direita. E você me explicou que sempre que o vértice cair à direita, A e B terão que ter sinais contrários. Perfeito, isso tem a ver com a disposição das raízes, tem tudo a ver. A e B vão ter que ter realmente sinais contrários. Então ali, a gente, né, como o A era negativo, o B, para ter sinal contrário, teria que ter sinal positivo. E o valor do C? Fala para mim, C daquela função é positivo ou negativo? O C é a interseção. Onde que a parábola intercepta o eixo Y? A parábola intercepta o eixo Y num ponto de coordenada positiva. A parábola está tocando o eixo Y num valor positivo. Então, meu C é maior do que zero. Discriminante. Discriminante da função associada a essa parábola. Seria positivo ou negativo. Discriminante. Lembre-se, quem discrimina as raízes, o número de raízes que eu tenho aqui seria duas. Tem dois pontos de interseção, perfeito? Se eu tenho 2 pontos de interseção, eu posso então dizer que o meu discriminante teria que ser maior do que zero. E b ao quadrado menos 4ac para essa função, para a função que representa esse gráfico, teria que ser o quê? Maior do que zero. Essa função, se eu partir do princípio que ela tem domínio real, essa função ela tem um ponto de máximo ou um ponto de mínimo? Tem um ponto de máximo. Ela vai lá no ápice, que seria, né, que a gente vai ver daqui a pouquinho, vai ter a ver com o y do vértice, mas ela teria então um ponto de máximo. Qual que é o maior valor de x para essa função? Não existe maior valor de x se a função for de domínio real. O maior valor de x será possível única e exclusivamente se eu criar uma situação em que eu limite o meu domínio, se o meu domínio deixar de ser o conjunto dos números reais. Fora isso, o meu maior valor de x, o meu menor valor de x, ele não vai existir. Tem como essa função apresentar um valor de mínimo? Tem. Ela tem, oficialmente, um valor de máximo. Tem como ela ter um valor mínimo? Sim, mas aí eu tenho que restringir o meu intervalo de x. Se eu tiver uma restrição nos valores de x, aí eu consigo identificar o que seria um valor mínimo de y. Mas, de maneira geral,
Se eu não tiver restrição nos valores de x, uma função como essa não tem valor de mínimo, perfeito? Porque ó, isso aqui ó, continuaria decrescendo, perfeito? Muito bem, último, é para ver se você está por dentro mesmo. Pô, Bruno, eu estou acertando. Não faz mais uma não, porque aí dá uma insegurança, professor. Eu estou acertando, eu estou feliz assim, não faz mais uma. Vamos fazer. Vamos lá. Me ajuda aí, não foge não, pô. Me ajuda aqui, ó. Fala para mim. Faz o raio-x dessa aí. É padrão, meu amigo. Se é parábola, tem padrão, é receitinha de bolo. É, ó, vasculhar tudo que a gente tem aqui na teoria para dominar essa parte daqui. Não tem erro, não. Parábola. Lembra do básico. De onde que vem essa parábola? Essa parábola vem da união de infinitos pontos que têm coordenadas x e y que satisfazem ao cálculo de uma expressão algébrica. Criei uma expressão que tem expoente 2, comecei a substituir infinitos valores de x, obtendo seus respectivos valores de y, fui no gráfico, marquei esses infinitos pontos e quando eu unir esses infinitos pontos, a mágica vai acontecer. Obrigatoriamente vai surgir uma parábola. Surgiu então essa parábola. O sinal dela, do A, é positivo ou negativo? Se a parábola tem a concavidade virada para cima, o A é maior do que zero. Muito bem, isso aí, vai para me representar. Sinal do B. Sinal do B, você pode justificar para mim de duas formas. Tem a ver com a forma como a parábola está cortando o eixo Y. Olha para a parábola, vai andando sobre ela. Como que ela está cortando o eixo Y? No momento que a parábola corta o eixo Y, ela está no movimento de queda. Então tá aqui, olha, minha parábola corta o eixo Y caindo. Se está caindo, é porque o B tinha que ser negativo. Uma outra maneira de você justificar seria a partir da posição do vértice. O vértice, em relação ao eixo Y, está à direita. Quando o vértice, isso é regra, todo vértice que cai à direita do eixo Y tem que ser de uma função que tenha A e B com sinais trocados. Se o A era positivo, era de se esperar que o B fosse negativo. Perfeito, está justificado também o sinal do B. Fala para mim sobre o sinal do C. Essa função que está aqui tem C positivo ou C negativo? Gente, de novo, não confunda as coisas. Não entendi, cara. O B ficou negativo, mas o vértice está aqui para cima. Calma, tá bom? Não tem nada a ver. O fato do vértice cair à direita, caia o vértice para cima do eixo X, para baixo. Se o vértice caiu à direita, ele tem que cair à direita. Não sei se está para cima ou se está para baixo do eixo X, certo? Se ele caiu à direita, A e B teriam que ter sinais contrários. Então, se o A era positivo, B ficou negativo. C dessa função seria positivo, perfeito? C dessa função positivo. Discriminante. Fala para mim. Discriminante. Maior do que zero, igual a zero ou menor do que zero? Essa função está tocando, a parábola está tocando o eixo X? Não. Se não está tocando o eixo X, que tipo de conclusão matemática você tira? Que essa função não tem raízes. Se não tem raízes, é porque o discriminante tinha que ser necessariamente o quê? O discriminante tinha que ser necessariamente negativo. Discriminante negativo. Aí eu te pergunto, para essa função daqui, você consegue me falar que valor de x que vai fazer com que ela tenha y negativo? Pô, Bruno, mas você não deu nem o valor da expressão y, mas dá uma olhada geral aí. Você acha que tem como a expressão algébrica que deu origem a esse desenho, você acha que aquela expressão algébrica, que você nem sabe qual que é, tem como naquela expressão algébrica eu substituir algum valor de x que vá dar resultado negativo? Não tem jeito. Por quê? Não tem como uma expressão algébrica que dê origem àquele gráfico apresentar valores de y negativos, porque aquele gráfico está voando, ele está todo acima do eixo x. É uma situação em que você só tem resultados positivos, perfeito? Mesmo a gente tendo ali um ponto mínimo, aquele ponto mínimo é um ponto positivo. Todos os valores eles estão acima daquele mínimo. Então essa função que está aqui, ela não tem como apresentar valores negativos, que a gente fala. Ah, Bruno, mas o x não pode ser de positivo e negativo. Isso, o x é de domínio real. O y, que é o que tem a ver com a função apresenta valores negativos? Não, não tem como essa função apresentar valores negativos. Por quê? O menor valor que ela assume já é um positivo. Perfeito? Então aqui, essa função tem ponto de máximo ou ponto de mínimo? A função que está aqui, ela tem um ponto de mínimo. Tem como eu intitular aqui um ponto de máximo? Apenas se eu fizer restrição no domínio. Tem como.
Eu posso limitar o domínio e te pedir um máximo. Seria uma pegadinha, certo? Ah, pô, tem concavidade, tem A positivo, e aí está me pedindo um valor de máximo. Teria como se eu fizesse uma limitação no meu intervalo. Fora isso, se o A é positivo, a gente teria que ter um valor de mínimo. Bom, última situação, mas eu não vou explorar toda não. Só para você me ajudar aqui, se eu fizer um desenho como esse que está aqui, por exemplo, imaginando que seja uma função de domínio real, tá bom? Então, se é de domínio real, é porque aí eu posso crescer ainda o gráfico. Então, eu vou te perguntar o seguinte. A dessa função, aliás, vou fazer minha análise completa, não vou conseguir não. A dessa função, positivo ou negativo? Sabatina, é assim mesmo. A maior do que zero, não, isso aí. Aqui, ó, concavidade virada para cima. O B dessa função. Ah, Bruno, o B não tem como ter B dessa função. Por quê? Não, Bruno, porque o B você falou para mim que tem a ver com uma parábola está cortando o eixo Y. Essa parábola não está cortando o eixo Y. Não, mas eu falei que ela é de domínio real. Relação normal de temperatura e pressão. Se é domínio real, é porque eu posso expandir o X. Eu expando os valores de X, claro, o meu gráfico aqui, ó, ele vai subir, meu amigo. Isso aqui é só um trechinho dele. O gráfico em si é isso aqui, ó. Ó, perfeito? Então, qual que é o B dessa função? O B tem que ser negativo. Por quê? Se eu estivesse caminhando sobre essa parábola, quando ele fosse cortar lá o meu eixo Y, ó, ele cortaria descendo. Então, o meu B teria que ser negativo. O que é coerente com aquela história que eu trouxe para vocês de que se o vértice cair à direita do eixo Y, A e B teriam que ter sinais diferentes. O meu A foi positivo, o meu B foi negativo. Quantas raízes que aquela função, né, a função que está representada por aquela parábola tem? Num primeiro momento, se você está olhando isso aqui, ó, você pode virar e falar para você, essa função que está aqui, ela tem discriminante negativo, porque ela não está esbarrando ali no eixo X, então aquela função que está ali não tem raiz, ela está voando, como você costuma brincar, Bruno. Não, ela não está voando, não. Essa que está aqui, não. Essa que está aqui, ó, ela intercepta o eixo X, perfeito? Ela intercepta o eixo X em 2 pontos. Então, um gráfico como esse que eu fiz aqui seria de uma função com discriminante o quê? Desculpa, com discriminante positivo, perfeito? Discriminante positivo, porque eu teria 2 raízes. O C dessa função seria o quê? Um número maior do que zero, é o ponto de interseção. Quais são as raízes? As raízes, ó, seriam esses 2 números aqui. Onde que está o vértice? O vértice está aqui. Tem um x associado a ele, tem um y associado a ele. Como que eu faria para descobrir o x do vértice? É a média aritmética dessas 2 raízes. Como que eu faço para descobrir o y do vértice? Tem fórmula, ou a partir desse x eu poderia substituí-lo na função que deu origem a esse gráfico. Ah, meu amigo, tá vendo aí? Pois é. Agora, deixa eu ver se eu coloquei mais alguma coisa nesse bloco. Tem um exemplo aqui, e depois de todos esses que eu fiz, eu tenho certeza que esse aqui você vai nadar de braçada comigo. E aí depois eu vou separar isso aqui no outro bloco. A gente vai fazer o esboço dos gráficos no próximo bloco. Vamos lá. Olha para mim aqui, ó. Olha esse exemplo. Determine o sinal dos coeficientes A, B e C da função quadrática representada abaixo. Fala aí para mim. Valor do A dessa função, positivo, negativo. O A dessa função tem que ter sinal negativo, perfeito? A menor do que zero. Por quê? Concavidade. Concavidade está virada para baixo. O B dessa função. O B da função tem a ver com a forma como o gráfico corta o eixo Y. Então tá aqui, ó. O meu B tem que ser maior do que zero, perfeito? O meu B tem que ser maior do que zero. E tem a ver também com o fato de que o vértice daquela parábola caiu à direita do eixo Y. Onde está o vértice? O vértice está aqui, ó. O vértice caiu à direita. Sempre que o vértice cair à direita, A e B tem que ter sinais trocados. Se o A era negativo pela concavidade, o B tinha que ser positivo. E o sinal do C? O sinal do C tem a ver com o ponto de interseção da parábola com o eixo Y. Então aqui, ó, o ponto C acaba sendo um ponto de coordenada positiva, ok? Aliás, o valor C, né, vai ter sinal positivo. Discriminante seria realmente maior do que zero. Delta seria positivo, porque eu tenho ali 2 raízes. Fechado? Aquela função que está ali, ela teria um ponto de máximo. E não faria sentido, caso seja de domínio real, não faz sentido eu perguntar qual que é o x máximo ou qual que é o x mínimo.
para aquela função sendo de domínio real, faz sentido eu te perguntar qual que é o valor máximo do y. Existe um x, é isso que eu preciso que vocês saiam desse bloco entendendo. Existe um x que me leva para aquele valor máximo. O x que me leva o valor de máximo da função é o x do vértice. Mas, se não for, se for de domínio real, não tem sentido falar de x do vértice máximo ou x do vértice mínimo. Perfeito? Muito bem. Vou fechar esse bloco por aqui. No próximo, a gente vai brincar de fazer alguns esboços de gráfico. E aí a gente vai, mais uma vez, reforçar tudo que a gente viu até agora. É isso aí. Você está se dispondo a passar aqui pela teoria, não é? Fundamental. E são etapas que eu falo. Quer dizer que depois, então, que você passar comigo por essa teoria, você vai chegar arregaçando nas questões? Eu espero que sim, porque teoria você vai ter. Você vai ter que passar depois por um outro processo. É o de entender como que isso que está aqui vira questão de prova. E mais do que isso, entender a conversa do seu examinador com você. Tem examinadores, dependendo da banca, que vão trazer, né, um bate-papo mais direto. Tem outros que vão dar uma enfeitada para que não corra risco de uma possível anulação. Aí depois a gente começa a entender o perfil do que podem ser as questões de prova. Não é que você está entendendo tudo aqui na teoria, você vai sair detonando nas questões, não. Teoria você tem. Você vai ter que depois começar a entender as questões. Então é um outro processo, mas também não adianta queimar etapa. Não adianta chegar para tentar resolver as questões sem ter visto teoria, que aí fica pior ainda. Você não tem teoria e não está entendendo o que o cara está falando. Aí a chance de dar merda é grande. Desculpa o termo, tira as crianças da sala. Daqui a pouquinho eu volto e a gente segue então para brincar de desenhar gráfico.